Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um portfólio Fontes Primárias, que é o nosso programa de domingo às 19 horas, sempre com o querido Adair Ribeiro. Mas acontece que o Adair Ribeiro viajou, a gente anunciou semana passada, e eu prometi ao Adair, né? Não é bem aquela conversa, viu, Jorge, de Jesus com as bodas de Caná, né? Que o vinho que vem depois é melhor que o primeiro. Mas, digamos assim, eu prometi daí que eu ia manter o nível, né? A altura do programa. Você o enganou, Bruno. Mas eu estou aqui com um grande pesquisador, historiador. Agora, mais importante que isso, viu? Um querido amigo, um amigo pessoal, um parceiro na área da comunicação da nossa querida Casa dos Humildes, a nossa casa espírita, Luiz Jorge Lira Neto, para o mundo da pesquisa Lira, mas para mim, para o meu coração, é Jorge. Tudo bom, Jorge? Como é que está você? Tudo bem, Bruno. Muito bem ajustado com as questões do Espiritismo, né? Tão palpitantes. Meu amigo, pessoal, essa semana eu fui na casa do Lira, porque o Lira compra as coisas para ele e quando ele acha que vai ter um bom usufruto, ele me presenteia, né? E Lira, querido Jorge, você me presenteou com esse livro, Perfis Parlamentares Bezerra de Menezes, Câmara dos Deputados, né? Os discursos de Bezerra, inclusive eu já usei na sexta-feira, viu, Jorge, o texto do Dr. Freitas Nobre sobre Bezerra, e estamos agora com o Klein, né? Muitos documentos também sobre Bezerra de Menezes, não é, Jorge? Isso, é uma pesquisa, nós estamos aguardando o lançamento da pesquisa de Luciano Klein. Segundo ele, levou 30 anos, e Luciano ele é historiador profissional, e estamos aguardando, até porque nós temos outros livros que também abordam o Dr. Bezerra. Eu consegui, finalmente, nesses 15 dias, adquirir quase todas as biografias do Dr. Bezerra, para que a gente possa fazer uma comparação. É assim que são os estudos, né, Bruno? Não é só um livro ser lançado, você tem que pegar aquele livro, tem que ler, tem que ir nas fontes daquele livro, fazer uma verificação. Com muito cuidado, porque vão ser informações muito novas que com certeza vai impactar o movimento espírita. Meu amigo, eu coloquei como título do programa de hoje Historiografia K. Claro que trata da historiografia e Kardec, né? Posso te fazer uma pergunta? Você tem visto os nossos programas aí, esses 3 primeiros? Você tem visto? Sempre, Bruno. Sempre estou lhe acompanhando o seu blog para se atualizar, né? E, com certeza, o nosso companheiro Adair, que sempre nos traz boas novidades. Não, na verdade, o Adair dá um banho aqui, trazendo os documentos, narrando, é uma coisa maravilhosa. Mas, Jorge, me diga o que é que você está achando da evolução. Eu lhe entrevistei lá atrás, há meses atrás, né? De lá para cá, em pesquisa, isso é um século, né? Como é que você está vendo a evolução da historiografia de Kardec, principalmente, no movimento espírita? Bruno, sempre me inquietou, assim, esse interregno, muito, cento e tantos anos, 160 anos, que a gente sabe muito pouco sobre Kardec. Nós nos aquietamos com relação aos fatos, à forma da constituição, da codificação. Então, alguns pesquisadores saíram na frente, até aquela bibliografia de Zeus e Venturi, que é uma biografia clássica, né, boa, com os elementos da época, mas a quantidade de documentos que estão surgindo agora não apareceram do nada, sempre existiram. E faltou um empenho nosso de espíritas, aqueles que estão mais preocupados com o pensamento histórico, e lá na França, lá na livraria, estavam tudo lá, né? Então, hoje, nós somos uma geração, eu não imaginava chegar a tanto, ver aquilo que Kardec tinha colocado, que as suas cartas, os seus escritos serviriam para formar
a verdadeira história do Espiritismo, assim ele colocou. Então, nós estamos vivenciando essa ideia de Kardec. Alguns vão dizer, puxa vida, mas o que é que adianta estar sabendo esses detalhes se o que interessa é a gente praticar o Espiritismo, pegar o seu lado ético e moral? O problema, Bruno, é que por não ter este conhecimento, a gente vai imaginando as coisas. E por tanto imaginar, a gente se desvia um pouco da essência do que seja o Espiritismo. A forma como foi constituído, a forma de lidar com os espíritos. Nós mudamos muito, Bruno. A nossa forma de lidar com os espíritos é uma reverência tão grande que nos distancia. Kardec lidava com... A gente vê agora pelos manuscritos, lidava como se estivesse lidando com outras pessoas. Pessoas mais esclarecidas, mas, ao final, ele decidia o que teria que colocar na codificação. Por isso que a codificação é uma obra humana. Os escritos de Kardec é uma obra humana, feita por pessoas encarnadas, com informações do plano espiritual. Meu amigo, depois do que eu vi na semana passada, né? Kardec dizer para o espírito doutor Demere que você não está me adiantando muito. Chama o espírito de verdade. O espírito de verdade dá um título, e mesmo assim Kardec modifica, né? Realmente é... O pensamento assim, certo, porque assim, quem gosta dessa área, a gente vai dizer que é um pesquisador, nós somos curiosos. Quando a gente vê um fato desse, a gente já tem outras perguntas, assim, será que não tem outros manuscritos no qual ele conversou depois com o Espírito de Verdade e ajustaram? Não é? Então, sempre vai tendo portas em aberto. O que a gente diz é que, no momento, é essa informação que nós temos, mas tem que deixar a porta aberta para outras descobertas, né? Vai lá que alguns se inquietam com aquele diálogo desse manuscrito que a Daí trouxe, de pessoas disserem, olha aí, o Espírito de Verdade não pode ser Jesus. Olha a forma como Kardec trata o Espírito de Verdade. Parece que é um amigão. Que história é essa? Aí a gente fez um raciocínio muito simples. Olha, bom senso é a melhor coisa que tem. Quando a gente não tem informação, a gente vai para o bom senso. Jesus evoluiu ou não quando ele aqui esteve conosco até hoje? Olha, é uma banana, é uma casca de banana, Bruno. Porque aqui tem a seguinte resposta. Ele evoluiu, tudo bem, mas não é espírito puro? Sim, mas espírito puro continua evoluindo, né, Bruno? Porque o fim é chegar tão perfeito como o Pai o é, a gente nunca chega. Evoluiu. Mas vamos dizer que essa evolução é quase nada, né? Aí, quando Jesus aqui esteve, ele criou distância com as pessoas? Primeiro que ele trabalhou como mestre de obra. Era carpinteiro, servente, pedreiro, faz tudo. Porque não tinha móveis, a canga de burro, boi, quase nada de carpintaria, de uma casa ou outra. Ele tinha que viver de pedreiro, disso tudo, pelos arredores. Depois, quando ele começa a sua missão, é o contato com o povo direto, com crianças ao seu colo. Então, a gente tem uma imaginação de Jesus como Deus ainda. Ele é o nosso amigo, um amigo. Mas não, espírito puto, sei lá, governador do planeta. Aí você veja, guardada as devidas proporções, as pessoas não gostam, mas o governador do nosso lar. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais próximo das pessoas. Perfeito, perfeito. Só quem bota a distância são os orgulhosos. Perfeito. Meu amigo, me diga uma coisa, ô Jorge, claro que a gente já conhece o trabalho de historiografia nesse campo de Kardec, do Adair, do Carlos Sete, o CSA do Espiritismo, mas o que é que você traz para a gente aí? A historiografia está fomentando novos sites. Fale-nos do Obras de Kardec, que você é um colaborador também, mas de outros. O que é que você está vendo aí na cena da pesquisa espírita? Então, a pesquisa espírita sempre foi deixada ao lado. Nunca se mergulhou, era um ou outro companheiro que mergulhava nisso, de forma muito anônima. Surgiu a Liga dos Pesquisadores Historiadores Espíritas. Nós temos o grande trabalho do Eduardo Monteiro Carvalho, com centro de documentação, mas são muitos desconhecidos do dia a dia nosso espírito. Agora, o que é que ocorreu?
2010, Bruno, para cá, houve um boom de pessoas melhores informadas. Aí você vai ver o trabalho de Adair, de Carlos Sete, mas também do Donha lá atrás, Charlie Kemp, e também de alguns sites especializados. E aí surge obras de Kardec, eu colaboro, nossa companheira Luciana também, ela, podemos dizer que é a maior colaboradora, a Luciana Farias, que fez comigo agora um trabalho sobre o livro dos médios. Qual é a riqueza desse site? Coloca lado a lado, tanto em versão em francês como versão em português, as edições dos livros. Por exemplo, o Livro dos Espíritos está lá, a primeira edição com a segunda. Aquilo que eu levei, Bruno, quase 3 anos para fazer o estudo comparativo, está lá disponível para quem quiser acessar e ver todas as diferenças entre as edições e fazer seus estudos. Aí, veja, o Livro dos Médios vai sair, já saiu, a Gênesis já saiu, vai sair Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é por falta de informação que os pesquisadores deixem de fazer análise, porque é muito chato você pegar 3, 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo e ficar com o olho para saber aquilo que mudou. É um trabalho insano. E aí, Obras de Kardec faz isso de forma natural, não é nem muito divulgado, né? Mas disponibiliza aos estudiosos todos os comparativos do livro da codificação. Muito bom. Dar parabéns à Luciana Farias, porque não é só no Obras de Kardec, não é? Ela ajuda também Carlos Sete quando é necessário, Adair, e é uma moça jovem com uma entrega à pesquisa espírita. Isso é formidável, isso é o ideal. E inteligente, viu? Duro na queda. Você convencê-la, você tem que ter argumentos. Meu amigo, eu vou lhe fazer agora uma pergunta instigante, que vai ser a última, não é? E você está debruçado nisso também. Mas antes, Jorge, como a gente é muito amigo, muito próximo, né? A gente se via todas as noites na Casa dos Humildes. Com a pandemia, a gente se vê todas as noites pelo celular. Meu amigo, esse avanço todo da historiografia, Jorge, continua aquelas narrativas já com relação à adulteração da Gênesis, do céu e inferno. Essas duas narrativas, você acha que irão perdurar no movimento espírita, Jorge, mesmo com esse volume de documentos que foram apresentados, né? Você acha que durante um bom tempo a gente vai conviver com essas duas narrativas? Bruno, é uma pergunta muito importante, que já está no momento de ser discutido, embora nós estamos ainda muito próximos dos fatos. Mas entenda que essa pesquisa dos dois lados, as duas narrativas, como se fossem duas teorias. Elas convivem e a que vai prevalecer, aquela que tiver calcado na melhor análise das fontes. Veja que eu não estou falando calcado nas fontes. Na melhor análise das fontes. Quais são as melhores análises? Isso tem critérios dentro da ciência. Aquela que, de forma mais simples, resolve, deixa menos lacunas, não precisam de ideias mais complexas para poder justificar. Aí, Bruno, a gente toca um ponto importante. Olha, o Espiritismo está entrando numa área da ciência, porque a história é uma ciência, né? E você faz parte de ciências humanas, sabe bem disso, né? De ciências exatas. Então, as ciências humanas é diferente das exatas. Você, ao pegar uma fonte histórica, você tem que responder a 6 perguntas sobre esta fonte. Você tem que tratá-la de forma científica, e não com seu desejo. Primeiro, ela é original? Ela é fidedigna? É uma fonte mesmo original? É uma fonte histórica? Pertence àquele que escreveu? É possível identificar quem escreveu pelo seu estilo, pela sua forma? Segundo, qual o contexto em que ela foi escrita? Quando ela foi escrita, para que público ela foi escrita? Então, essas perguntas elas têm que estar satisfeitas para que a gente tenha em que tipo de fonte nós estamos lidando. Isso é o início. O segundo passo não tem como. Toda pesquisa ela tem um viés.
não se diz que tem um investigador, um pesquisador isento. Isso não existe. Por quê? Já na separação das fontes, você já induz o seu ou consciente ou inconsciente. Então, ela já enviesa. Isso é bom. Por quê? Porque várias pesquisas mostram vários direcionamentos e várias formas de pensar. Aí isso favorece ao público, cada um leia e vai entendendo qual é aquela que melhor se ajusta. É lógico que o debate faz com que essas opiniões vão se ajustando. Para mim, não há dúvida de que os elementos que nós temos hoje já demonstram que não houve adulteração, e essa discussão favoreceu muito ao movimento espírita, porque foi aí que ele foi em busca de fontes. E hoje nós temos um acervo, por exemplo, Carlos Sete. Carlos Sete, ele consegue dizer o nome de uma pessoa da época de Kardec, que participou ali do movimento espírita, ele consegue dizer onde nasceu, quando, qual foi a data. Você veja, as menininhas Baudin, quanto romantismo da biografia de Kardec foi jogado no lixo. A gente dizia, aquelas menininhas, né? A gente dizia nas nossas palestras, né? Acabou-se. Não foi bem assim. Então. Jorge, eu entrevistei o Oceano, aí o Oceano me disse assim, né? Bruno, mas não muda em nada, se era menininhas. Muda, Jorge, porque você conhece muito dirigente de casa espírita que deixava menininhas, jovenzinhas participar. Eu vi isso numa discussão. Não, aí, Kardec trabalhou com crianças porque a gente não pode botar uma jovem adolescente dentro da... Então, é importante. É lógico que quebra um pouco a aura. Por exemplo, você vê Kardec, os manuscritos de Kardec fazendo prece. Você vê aqui a pessoa humana pedindo a Deus apoio, recursos materiais. Ele pedia, meu Deus, me ajude, porque a coisa está ficando difícil. Então, o lado humano, isso é que é bom, porque desmistifica. Aí a gente sai do meio dos potentados, dos divinos, e a gente cai no meio do humano. E no meio do humano nós estamos juntos, nós estamos próximos, ombreados. Então a gente, poxa vida, aí eu perco referência, olha, Jesus disse que a única referência era quem? O Criador. Aí os Espíritos dizem que a única referência é Jesus. Pronto, minha gente, o resto somos muito parecidos uns com os outros. Olha, reencarnou no planeta Terra, nós somos espíritos imperfeitos, no caminho da perfeição. Então, somos todos iguais, Bruno. Meu amigo, a pergunta derradeira, Luiz Jorge Lira Neto, né? Veja bem, claro, essa pergunta você vai ser mais breve, porque eu não quero que você antecipe nada, veja o teor, como eu vou formulá-la para você. Jorge, vai sair um documento, inclusive você já anunciou na tua palestra de Bezerra de Menezes, que já está pública aí, não é? Então, um estudo sobre Kardec debruçado sobre a constituição da religião espírita, não é? A minha pergunta é essa, Jorge. Isso vai causar um impacto? Será uma nova forma da gente ver Kardec ante o aspecto religioso da doutrina espírita? A gente vai ter novidade nisso aí também? Nós vamos trazer para o debate, e é bom, que a visão de religião, ou o aspecto religioso do espiritismo, isso foi mudando ao longo do tempo. Se a gente pega os primeiros escritos, o debate de Kardec com aquele famoso padre que ele publicou na Revista Espírita, se fala a memória, de 59, 1859, já vamos ver na comemoração dos mortos, 1º de novembro, na Revista Espírita de 1868, o Espiritismo é uma religião, um texto de Kardec. Ele coloca ali uma interrogação. Mas eu fiz o levantamento em toda a Revista Espírita da época de Kardec com respeito a esse assunto. Então, esse tema vai mostrar que, junto com mais 2 manuscritos, os espíritos estavam solicitando a Kardec a constituição da religião. Não é uma religião, depois você vai ver, eu já estou trazendo aqui em primeira mão para você, Bruno, não é uma religião, tornar o espiritismo uma religião, mas uma religião derivada do espiritismo. Inclusive tem um nome. E aí já vai estar aí na mídia, amanhã a gente já vai ver isso. Vai ser bom o debate,
Outras pessoas vão dizer não. E fonte é uma coisa interessante, cada um justifica, cada um interpreta ao seu modo, ao seu prazer. A melhor interpretação é aquela que está mais justas com dois critérios. O critério em cima da veracidade das fontes, as fontes tem que buscar a veracidade dela o mais próximo possível, e se os elementos formam necessariamente a condução de chegar a uma conclusão e se eles são suficientes. Questão da necessário e suficiente. Se forem necessário e suficiente, formam opinião. Mais na frente mudam. Mais na frente vão achar outros manuscritos, outra forma. Isso é que é gostoso. Bom, pessoal, deixa eu me gabar aqui agora, viu, Jorge? E segredo da fonte, né? Mas eu já sei o nome. É um nome lindo, né? Mas vocês aguardem, viu? É uma coisa formidável, né? Meu querido Luiz Jorge Lira Neto. Pessoal, o Jorge pesquisador, viu? Contei Sanacano, que o Jorge chegou lá na Casa dos Humildes, quis ser aluno, fazer os cursos, né? E é muito prazeroso, porque Jorge, numa sala de aula, é brincalhão, a aula fica leve, né? E a gente perguntava a Jorge, né? Foi por conta de uma aula daquela que me deu a ideia de estudar mais o Livro dos Espíritos. Por incrível que pareça. Casa dos Humildes, né, Jorge? Tem uma turma que gosta de estudar, né? Valéria Pessoa, Ana Paula Borges, Ivaneide Ali, é um grupo, né, Jorge? Muito material. Parabenizar, né, Bruno? A você, porque você trouxe Adair para um tema que não é um tema que atrai atenção, né? Que é sobre as fontes. É um tema que não é tão palpitante, mas vocês conseguem atingir esse objetivo, né? O material de Adair, ele nem sabe o que tem ainda na mão, porque ele ainda está procurando, né? Como ele é bom mergulhador, ele ainda está mergulhando nas fontes, muita novidade. Jorge, então, me despedindo, uma coisa que não tem jeito, você não vai estar à altura de Adair, né? Um grande mergulhador de oceanos, né? Tem uma coisa daí que Adair não vai estar nunca à sua altura, viu, Jorge? O Jorge, o querido Jorge, também é um grande torcedor do Santinha, aqui de Pernambuco, o Santa Cruz Futebol Clube, rumo à 4ª divisão, mas sem divisão, né, Jorge? Quando ele estava na divisão, na 5ª divisão, jogando contra o Papa Capim de Casa Amarela, eu fui assistir aqui na Várzea, bem pertinho aqui de casa. Pessoal, Jorge, foi um prazer, uma alegria, viu? Adair, dedicamos a você, Adair. Isso, Adair. Volte logo, Adair. Traz o resto das histórias. Volte de vez em quando faltar, tá aí. A iminência parda, que iminência parda, viu? Beijão, velho. Um abraço. Tchau. Abração.